Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Desparasitando com a doutora Luísa Manuel. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto bastante pertinente e de interesse de todos. E como vocês podem ver no título, o tema de hoje é os parasitas. Bom, afinal de contas, o que são parasitas? Os parasitas são seres ou organismos vivos de diferentes espécies que espalham nutrientes em outros seres, no caso dos hospedeiros, para a sua sobrevivência e reprodução. Esses parasitas geralmente causam diversas doenças nos hospedeiros e eles podem ser classificados de diferentes formas. Para quem não assistiu o vídeo anterior, nós falamos um pouco da classificação dos parasitas e lá explicamos um pouco de tudo sobre a classificação do mesmo. E como vocês podem ver aqui na imagem, geralmente os parasitas podem ser protozoários. Atenção, vale lembrar que nem todos os protozoários se enquadram na classificação dos parasitas, assim como os vírus e as bactérias também, nem todos eles são classificados parasitas. Existem, claro, alguns tipos específicos de vírus e bactérias que estão na classificação dos parasitas, ou seja, são classificados como parasitas. E o mesmo acontece com os fungos e também alguns insetos, que são vetores ou intermediários de alguns parasitas. Tipo de parasitas. Os parasitas, eles podem ser ectoparasitas, quando vivem na superfície do hospedeiro, no caso do mosquito, do piolho, a pulga e tantos outros parasitas, e geralmente são insetos. Como vocês podem ver aqui na imagem, temos um carrapato, que é um hematófago. Ele é um parasita que vive na superfície do hospedeiro. Temos também isto é, quando vivem dentro do organismo do hospedeiro. No caso de alguns vermes, não é, que vivem no intestino do homem, temos as cáries lombrigoides, como vocês podem ver aqui na imagem. Eles geralmente habitam no intestino do homem. Muitos outros vermes e ainda protozoários. Geralmente os endoparasitas são os protozoários, que incluem as amebas e alguns vírus também, alguns vermes, algumas bactérias e tantos outros. Quanto ao ciclo de vida, eles podem ser monoxeno, quando necessitam de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo. No caso das lombrigas, das cáries lombrigoides, ele é um parasita que não necessita de vários hospedeiros para completar o seu ciclo. Ele tem como o homem, como vocês podem ver aqui na imagem, tem como o homem o seu hospedeiro definitivo. E o seu ciclo, como vocês podem ver aqui, é muito simples. E ainda temos o ciclo heteroxeno, que inclui mais de um hospedeiro. Como vocês podem ver aqui, geralmente o hospedeiro definitivo é o homem, e ele pode tanto habitar no homem como também nos animais. Como vocês podem ver aqui, a vaca e o porco. Este é o ciclo de vida da Taenia saginata, ou sódio. A saginata, que habita nas vacas ou no boi, e a Solium, que habita no porco. E esses são os ciclos de vida mais comuns dos parasitas. Bom, falando um pouco sobre os efeitos que os parasitas podem causar,
eles podem causar doenças e até mesmo podem levar à morte do seu hospedeiro. Por exemplo, uma infecção por giardia, não é? Como vocês podem ver aqui na imagem, este aqui é um parasita, é um protozoário, chama-se giardia intestinalis, que afeta o intestino e pode causar infecções intestinais graves, que podem levar à morte. E também os parasitas podem causar malnutrição. Geralmente, quando uma pessoa está infectada ou está parasitada, é capaz de estar malnutrido, mal-estar e tantos outros sintomas que podem acarretar. E também podem causar algumas reações imunológicas, não é, que podem desencadear respostas imunes, levando às inflamações e outros problemas. Por exemplo, hoje em dia, os parasitas adquiriram uma certa resistência aos antibióticos, que lhes permite reproduzir-se e dar durabilidade para a sua geração vindoura. Quanto ao diagnóstico, eles geralmente são feitos os exames de fezes para detectar os ovos. Geralmente nas fezes podemos encontrar alguns cistos, alguns ovos ou até mesmo alguns trofozoitos. Também são feitos exames de sangue para anticorpos ou a presença de alguns parasitas. E o exame de imagens, que não são muito comuns, mas algumas vezes são necessárias para identificar a presença de parasitas em órgãos internos. A prevenção e o controle das infecções parasitárias incluem a higiene pessoal, saneamento básico. É muito importante que a população em geral mantenha este hábito de lavar as mãos sempre, antes e depois de comer, depois do uso da casa de banho, depois de brincar com os animais e também depois de mexer com a terra. No caso dos agricultores, no caso nessas áreas assim rurais. E o uso de inseticidas é muito importante também no controle dos ectoparasitas, utilizando pesticidas e repelentes. É muito importante que façamos o uso de roupas, não é? No caso dos insetos, principalmente dos mosquitos, e das roupas mangas compridas. Também é muito bom e muito importante fazer o uso do mesmo. O uso de medicamentos específicos para tratar infecções parasitárias é crucial para o combate e para a prevenção das parasitoses. E ainda informar a população sobre as formas de prevenção de transmissão dos parasitas e os cuidados pessoais que cada um deve ter. As infecções parasitárias são uma preocupação significativa em muitos países, especialmente em regiões tropicais e subtropicais, onde a pobreza, a falta de saneamento e os vetores são prevalentes, principalmente no continente africano, não é? Por ser um continente subdesenvolvido, que ainda está em desenvolvimento. Há muita presença de parasitas e é uma área propícia para a proliferação dos parasitas. Por este motivo, a Organização Mundial da Saúde destaca a importância de controlar essas doenças para melhorar a saúde do continente e também, claro, a saúde pública
global. Chegamos à conclusão de que os parasitas desempenham um papel complexo no ecossistema e na saúde humana e animal. É importante apelarmos à sociedade sobre os riscos, sobre o tratamento e a prevenção dessas doenças para que possamos erradicar e juntos trabalharmos e melhorarmos as condições de vida de todos os seres vivos na Terra. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder. E nos vemos no próximo vídeo.